Olá, eu sou a Carla, sou mestranda Profimate pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vim falar sobre a demonstração da proposição 6 da disciplina de Geometria Analítica. A proposição 6 nos diz o seguinte: o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado CD se e somente se o ponto médio de AD for igual ao ponto médio de BC. Então, o que são? Primeiro, são segmentos equipolentes, né? Então, eles têm que ter o mesmo comprimento, eles são paralelos ou colineares e têm que ter o mesmo sentido. Então, pensando que eles têm que ser paralelos ou colineares, primeiramente vamos falar de segmentos paralelos. Se A é paralelo a B, a equivalência é verdadeira, pois ABCD é um paralelogramo e suas diagonais cortam-se ao meio. Para exemplificar isso, eu trago um recorte do livro Profimate de Geometria Analítica, na página 15 da unidade 1, que nos fala, né, sobre as propriedades para segmentos equipolentes e aqui nos mostram os segmentos orientados de mesmo comprimento, mesmo sentido e paralelos. Esses segmentos, eles formam um paralelogramo. E como as diagonais de um paralelogramo, traçando elas aqui, ó, elas cortam-se ao meio, então a gente já conclui que se segmentos forem paralelos, a distância, no caso o ponto médio, né, de AD é igual ao ponto médio de BC. Aqui são segmentos com sentidos diferentes, então eles não geram um paralelogramo, ou seja, eles não são equipolentes, porque já não têm o mesmo sentido e assim não vão gerar um paralelogramo. Agora a gente vai falar se os segmentos são colineares, porque paralelos a gente já viu que se forem paralelos vai gerar um paralelogramo e como suas diagonais cortam-se ao meio, o ponto médio de AD vai ser igual ao ponto médio de BC. Agora, se os segmentos então são colineares, o que são segmentos colineares? Que pertencem a uma mesma reta. Então, a gente vai considerar uma reta R, que contém os pontos A, B, C e D, com uma origem O. E uma reta de orientação nessa reta, de modo que B esteja à direita de A. Então, sejam as coordenadas, né? Que nós temos os pontos, ó, A, B, C, D na reta de origem O. A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo são as coordenadas, são os pares ordenados x e y desses pontos. Então, como AB e CD têm mesmo sentido, temos que, olhando, isso a gente tirou que eles têm o mesmo sentido eles estão pertencendo à mesma reta, então aqui eles têm o mesmo sentido. Então, como o segmento AB e CD têm o mesmo sentido, temos que as coordenadas do ponto A é menor que as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C é menor que as coordenadas do ponto D. E como esses segmentos têm mesmo comprimento, nós temos que a subtração entre as coordenadas dos pontos B e A é igual à subtração das coordenadas, a diferença, né, das coordenadas dos pontos C e D. Porque o módulo, ou seja, a distância de A até B, é igual à distância de C até D. Então, que caminho que está nos levando aí? Ao caminho de que são equipolentes, porque nós estamos vendo que eles têm o mesmo sentido, eles estão tendo o mesmo comprimento e nós estamos supondo, por hipótese, que eles são colineares, então que eles pertencem na mesma reta. Então, vamos verificar se isso é verdade. Então, logo, fazendo a subtração, né, nós temos que B menos A é igual a D menos C. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos somar ambos os lados da igualdade A mais C. Então, aqui eu somei A mais C desse lado da igualdade, somei A mais C desse lado da igualdade. Observando aqui, se anulam este A com este A, porque é um A positivo e um A negativo. Então, vai nos sobrar C mais B. E deste lado da igualdade, se anulam o C negativo com o C positivo, então vai nos sobrar D mais A, que é o que eu escrevi aqui, ó, B mais C é igual a D mais A. Dividindo ambos os lados da igualdade por 2, a gente conclui que a soma das coordenadas do ponto B com o ponto C, dividido por 2, que no caso seria o ponto médio, né? A gente sabe que ponto médio é a soma das coordenadas dividindo por 2, é igual à soma das coordenadas do ponto D com o ponto A dividido por 2. Portanto, o ponto médio de AD é igual ao ponto médio de BC. Agora, reciprocamente,
Suponhamos que o ponto médio de AD é igual ao ponto médio de BC. Então, vamos fazer agora a volta, né? Então, aqui nós já estamos partindo da ideia de que, né, eu já tenho aqui as coordenadas do ponto médio, eu estou afirmando e eu quero fazer a volta do meu enunciado. Provar que isso é igual à subtração anterior que nós tínhamos lá do começo. Então, eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por 2. Então, peguei esse aqui, coloquei aqui em azul, eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por 2. Fazendo essa multiplicação, e depois eu vou ter que dividir por 2, isso aqui vai ficar 1. Seria 1 vezes A mais D. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Fazendo essa multiplicação, isso aqui vai dar... Desculpa, fazendo a multiplicação e depois dividindo, isso aqui vai ficar 1 vezes B mais C. Então, vai ficar A mais D igual a B mais C. Agora, eu vou subtrair, caminho contrário, né? Eu tô fazendo a volta. Eu vou subtrair AC desse lado da igualdade e vou subtrair AC do outro lado da igualdade. Então, aqui em preto eu coloquei a operação que eu estou fazendo, eu estou subtraindo A e C desse lado, então esse A com esse A vão se anular, e subtraindo AC desse lado, esse C com esse C vão se anular. Sobrando o menos C e o D deste lado da igualdade, e o B e o A, desculpa, e o B e o menos A desse lado da igualdade. Então, eu escrevi aqui, depois da anulação, ficou D menos C é igual a B menos A. Então, que era aquilo que a gente tinha lá no começo, que nós estávamos subtraindo, lembra? As coordenadas do ponto A e do ponto B com as coordenadas do ponto C e do ponto D. Então, como B menos A e C menos D têm mesmo sinal e mesmo módulo, o segmento orientado AB e o segmento orientado CD têm o mesmo sentido e mesmo comprimento, além de serem colineares por hipótese. Então, como a gente queria demonstrar, o segmento AB, né, o segmento orientado AB, é equivalente ao segmento orientado CD, porque eles cumpriram as três propriedades, de terem o mesmo sentido, a gente viu sendo paralelos e sendo colineares, e eles têm o mesmo comprimento. Então, a gente conseguiu provar o seguinte, que eles são equivalentes, então, o ponto médio, né, as coordenadas do ponto médio de A até D é as mesmas coordenadas do ponto médio de B até C. Era isso que queria provar o exercício. E a gente conseguiu trazer aqui, ó, foi isso aqui que a gente mostrou, que fazendo A mais D dividido por 2, que vai dar o ponto médio, é a mesma coisa que fazer B mais D dividido por 2, sendo segmentos equivalentes. Eu espero ter ajudado nessa demonstração, ter esclarecido alguns passos ali que são meio direto na própria demonstração do livro. Então, até o próximo vídeo.